Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de Geografia e hoje a gente vai falar mais uma etapazinha, né, do Centro-Oeste, focar aí na economia entre os setores econômicos, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, vendo, né, o que cada um tem a oferecer dentro da região Centro-Oeste do Brasil, beleza? A gente começa, né, mostrando principalmente aí de cara a evolução que nós temos da contribuição do PIB nacional. Olha só, gente, nós temos números de 2002, nós temos números de 2017, e a gente consegue ver, né, que de 2002 para 2017, nós tivemos uma evolução significativa aí de mais 1,3% de contribuição no PIB nacional da região Centro-Oeste, tá? E vale a gente destacar que o Distrito Federal, né, galera, por conta dessa concentração política, desses cargos de poder que nós temos aí concentrados, a gente vai ter também a maior contribuição, a maior participação do PIB no Centro-Oeste, tá bom? Mas é óbvio que essa participação, ela vai ter vários desdobramentos. E a gente começa a falar principalmente pela agricultura. Gente, mais de 40%, né, dos grãos produzidos no país, eles são realizados, né, eles são executados, a produção ela é executada no Centro-Oeste nacional, tá? E aí a gente vai falar principalmente da soja, mas outros tipos de cultivo também acontecem, tá? Como algodão, como milho, até mesmo um pouquinho da cana-de-açúcar, mas principalmente a soja, galera. E essa soja, ela vai se fazer nessa região graças a todo um processo que nós temos de evolução, de maior tecnologia, de maior participação tecnológica na agricultura. A gente passou a ter uma série de infraestruturas que mudam essa lógica da agricultura. Vamos lembrar que no passado nós tínhamos uma agricultura voltada para a região sul do Brasil, tá? E ela vem evoluindo para a região sudeste, chegando até o norte e nordeste do Brasil, por conta dessas técnicas modernas. A gente vai falar do uso da máquina, pô, importantíssimo. A gente vai falar de uma mão de obra qualificada, também extremamente importante. Mas o que a gente não pode deixar de falar são das técnicas que mudam a qualidade desse solo, tá? A gente passa a desenvolver uma série de transformações no solo para que ele se torne mais produtivo nessa região. A gente consegue, né, mudar as sementes através da genética, beleza? Então nós temos sementes agora modificadas geneticamente, sementes transgênicas. A gente passa a ter uma grande quantidade de agrotóxicos utilizados dentro dessa região, tá? E também fertilizantes químicos. Tudo isso faz com que o cultivo, principalmente da soja, cresça demais, saindo do sul, indo em direção ao sudeste, ao centro-oeste, perdão, indo em direção ao centro-oeste e crescendo cada vez mais dentro do território nacional, tá? Lembrando que esse cultivo vai acontecer em grandes propriedades de terra, tá? Grandíssimas propriedades de terra que usam da tecnologia para esse avanço ainda maior. É o que a gente tem aqui. Olha só, gente, dá uma ligada no mapa e dá uma ligada no gráfico. Ó, as cores em amarelo desse mapa mostram o passado, tá? Quando a gente começou a ter tecnologia no Brasil modificando toda essa estrutura. Agora, a parte laranja, ela mostra o quê? O pedaço, né, ocupado por essa produção, que é principalmente, né, de monocultura, mais para próximo da gente. Os dados aí são de 2003. Você fala, caraca, professor, números antigos e tal. Sim, são números antigos, mas que mostram como essa evolução ela está cada vez mais presente dentro daquela região, dentro do Centro-Oeste, tá? É o que a gente consegue ver aqui. Olha aqui, produção de soja de 2019 nas regiões brasileiras. Galera, dá uma ligada aqui, que Centro-Oeste, olha lá, com mais de 50% da produção da soja em território nacional. Isso mostra, né, como essa região ela vem se tornando cada vez mais um espaço de monocultura, um espaço de desmatamento do cerrado, que a gente já comentou em outras aulas, e cada vez mais se preocupando nessa produção para exportação, tá? Isso vai acontecer com outras coisas também? Claro, isso acontece, por exemplo, com o gado, galera. Olha aqui, a gente tem mais de 30% do gado
bovino nacional sendo produzido no Centro-Oeste, tá? E essa quantidade de gado, ela vem crescendo à medida que os anos passam. A gente tem cada vez mais gado nessas regiões por conta de políticas nacionais, tá? O estímulo da pecuária bovina nessa área, ele está sendo provocado pelo Estado, beleza? E aí, esse avanço, galera, como vocês estão vendo, é um avanço que causa muitas consequências. De novo, aquelas consequências da agricultura, a gente também consegue ver aqui. Todo aquele processo de desmatamento, todo aquele processo de impactos no solo, todo aquele processo de alargamento dessas fronteiras agrícolas que nós temos, também vai acontecer por conta da expansão do gado, da quantidade de gado que a gente tem nessas regiões, tá? Centro-Oeste tem muito mais gado, por exemplo, que a região Sul, que a região Sudeste, tá? Ele vai concentrar muito mais essa produção dentro do território brasileiro, tá bom? Olha aqui, galera. É o que a gente vê nesse mapa. Olha só, as cores mais escuras, elas representam essa maior concentração do gado. E olha como essa concentração está crescendo. Olha como a gente está tendo uma expansão. Não é só mais contido no Centro-Oeste. A gente tem esse gado no Centro-Oeste? Tem. Mas existe um alargamento dessas fronteiras para outras regiões, principalmente para o norte do Brasil. Áreas que têm a floresta amazônica, áreas que têm todo um cuidado ambiental, ou deveriam ter um cuidado ambiental ainda maior, tá bom? Falando ainda um pouquinho de impactos e de consequências, olha só, gente. Nós temos na região Centro-Oeste uma das principais áreas de extração mineral do Brasil, tá? Nós temos 3 principais áreas de extração mineral no Brasil. São elas: Quadrilátero Ferrífero, que fica na região Sudeste, a gente já falou sobre ela. Grande Carajás, que fica na região Norte, a gente já falou sobre ela. Nós temos aqui o maciço do Urucum, tá? Que fica ali na região do Mato Grosso do Sul, tá? Que é extremamente importante para a produção de determinados minerais dentro do território brasileiro, beleza? E que é muito beneficiado graças a um processo que a gente tem cada vez mais presente do uso, né, das vias hídricas nacionais para escoar essa produção, tá bom? Então nós temos a retirada desses minerais, principalmente metálicos, nessa área, que podem ser transportadas para o exterior através da bacia do Paraguai, mas também através da bacia do Tocantins-Araguaia, em direção ao norte do Brasil, para chegar nos grandes portos e ser exportado para tudo que é lugar do planeta, beleza? Então aí a gente fecha o setor primário. Nós temos tanto o extrativismo vegetal quanto mineral, né? Nós temos a pecuária aparecendo muito forte e nós temos a agricultura moderna aparecendo muito forte. E da indústria, professor? Dá para falar de indústria? Claro que dá. Olha aí, setor secundário, galera. A indústria dessa região. Olha como a gente tem uma indústria que é diversificada dentro desse espaço, tá? Ela não é tão concentrada, ela está aí nos 3 estados. A gente vai ter lá em Goiás, a gente vai ter em Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso, tá? Uma indústria que vai se dividir tanto no beneficiamento dessas matérias-primas, tá, para ser exportada, quanto também, né, para uma comercialização mais interna, tá? Como a indústria têxtil, a indústria de calçados, de vestuário, tá beleza? De produtos alimentícios e bebidas que são para o mercado interno, tá? Mas muitas delas para exportação. Que a gente vai ter, por exemplo, a indústria de madeira, a indústria, né, de transformação básica desses cultivos para o mercado externo, beleza? Vale lembrar também, galera, que nós temos até mesmo a presença de uma indústria química forte nesse espaço. Por que isso acontece? Porque todos esses insumos que a gente vai ver na agricultura, eles acabam sendo produzidos por essa indústria. Então a gente pode falar sobre os agrotóxicos, a gente pode falar sobre os adubos, né, fertilizantes químicos, todos eles vêm dessa indústria, funcionando, né, naquele esquema de complexo agroindustrial, tendo próximo ali tanto o beneficiamento quanto a produção química para usar os insumos, né, quanto o cultivo de determinado produto, tudo isso acontecendo em áreas próximas. Naquela dinâmica, né, em que o campo se torna cada vez mais urbanizado, né? O campo passa a ter cada vez mais urbanidades, características que antes pertenciam somente à cidade, tá? Esse ponto é importante para a gente. E por último, mas não menos importante, obviamente, a gente fala do setor terciário.
principalmente através do turismo, galera. Olha só, o Centro-Oeste brasileiro, ele apresenta muitas áreas que são importantíssimas como pontos de visitação, como pontos turísticos dentro do território brasileiro. É claro, né, que ele está mais afastado desse eixo litorâneo, tá? Mas ele traz belezas cênicas, ele traz belezas muito, muito estonteantes, que atraem muitas pessoas, tá? Além do turismo propriamente dito para Brasília, conhecer a cidade, que é a capital do Brasil, também atrai muita gente. Aqui eu trouxe duas fotos para vocês, tá? Aqui a gente tem o Vale da Lua e do outro lado a gente tem ali Bonito, tá? Que são espaços muito visitados dentro do Centro-Oeste, espaços que atraem muitas pessoas, principalmente numa proposta, né, um pouco mais ecológica, fazendo aquele ecoturismo, fazendo um turismo mais preocupado com o meio ambiente, beleza? Então é isso que nós temos para a aula de hoje. Setor primário, secundário e terciário, bem divididinho, bem entendidinho aí pra gente. Qualquer dúvida, a gente tá junto na aula online ou presencial, tá bom? Gente, beijos, até mais e a gente se vê.